E a gente continua falando de esportes, porque hoje eu e o William Douglas estamos recebendo aqui o Ricardo Borges Martins. Ele é sociólogo e é diretor do Bom Senso Futebol Clube, aquele movimento que foi criado para pedir aí mudanças no futebol. É isso aí, né, Ricardo? Na próxima segunda-feira vocês estão se encontrando com a presidenta Dilma Rousseff. Boa tarde, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu queria que você já começasse falando da expectativa para esse encontro com a nossa presidenta. Tá. Bom, obrigado eu. Obrigado da parte do movimento também pelo espaço. Será o segundo encontro, né? Nós já nos encontramos com ela uma primeira vez. Nos encontramos ali com 10 atletas e 3 membros da equipe para falar para ela e explicar qual era o sentido do movimento, por que nos unimos desde o princípio. Então, essa reunião é uma reunião de seguimento daquilo que a gente já tinha tratado, né? Não é apenas porque o Brasil perdeu a Copa e da maneira como foi que nós estamos nos reunindo. Vocês falam muito em redemocratizar, em transparência, em abrir a CBF. O que é preciso fazer para que isso aconteça? Pois é, né? O movimento surgiu com 2 bandeiras principais: o equilíbrio do calendário e a criação do fair play financeiro. O problema é que essas 2 bandeiras esbarram na CBF. Quer dizer, tudo que nós pleiteamos deveria ser desenvolvido pela Confederação Brasileira de Futebol e não o é. E nós, como movimento, e os atletas, treinadores, árbitros, não podem fazer nada a respeito, pois a CBF é controlada por 47 homens, são os 27 presidentes das federações, mais os 20 presidentes da Série A, que têm direito a voto em Assembleia Geral. A democratização, portanto, é para que a CBF abra o seu estatuto social e coloque o corpo técnico com a mesma representatividade que esse corpo político-burocrático tem lá. Ricardo, você falou agora sobre a questão do calendário. Esse ano a gente teve uma surpresa no futebol paulista, que foi o Ituano campeão. Sim. Depois disso, a gente não viu o Ituano ainda em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Como que isso pode ser mudado? Qual a proposta de vocês para que esses clubes que jogaram aí o Campeonato Paulista tenham continuidade? Então, o problema do futebol brasileiro, né, no que diz respeito ao calendário, é aritmético, né? Os campeonatos regionais é o que nos diferenciam dos calendários europeus. Então, quando formos elaborar a nossa proposta de calendário, nós tivemos que repensar qual seria o modelo de campeonato estadual e para que coubesse no ano inteiro, né? Porque a gente tivesse campeonatos organizados ali. E nós chegamos a uma proposta de um modelo estadual de 1 mês. E a gente falou, bom, se tivermos um campeonato estadual de apenas 1 mês, dos 700 clubes profissionais que temos no país, 600 vão jogar só 1 mês. Então, peraí, é preciso criar uma Série E, né, que seria uma liga nacional, que compreenderia ali 432 clubes que jogariam ao longo de todo o ano, né? Porque só com jogos durante todo o ano que é possível um pouquinho mais de profissionalismo, de gestão e também de transparência. Quer dizer, qualquer clube que tem interesse de crescer precisa de jogos para isso, né? É a principal fonte de receita de qualquer clube. Ricardo, mas hoje a Série D, a Série C tem alguns públicos razoáveis ainda, mas a Série D já tem um público muito pequeno. Criar uma 5ª divisão não pode tornar a coisa ainda mais complicada? Então, é verdade que existe o desafio que é do próprio clube de trazer e atrair seu próprio público. O ponto é, não se pode deixar de criar oportunidade em função do mercado como está hoje, né? É preciso inovar, é preciso pensar a gestão desses clubes menores. A gente acredita que um calendário colocado ao longo de todo o ano crie também no torcedor o hábito de ver o seu clube da sua região, né? Sabendo que haverá jogos ali, um domingo sim, um domingo não. Então é preciso repensar a gestão dos clubes para atrair de volta o torcedor, porque essa questão do público nos preocupa bastante. Para a gente fechar, estatizar futebol não é a palavra da ordem. Nunca pleiteamos isso e não entendemos que é este o caminho. O ponto é qual é o tipo de estrutura necessária do ponto de vista da lei para que as entidades de administração do desporto sejam mais democráticas. Ok. Ricardo, a gente continua acompanhando. Boa reunião na segunda-feira. Que horas é a reunião em Brasília, segunda? Tudo indica que às 15 horas. Às 15 horas. E se você puder nos manter informados sobre o que aconteceu, quem sabe até na volta, na semana que vem, bater um papo com a gente aqui, já está convidado. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Bom fim de semana. Muito obrigado. Falando em fim de semana, William Douglas, o que a gente tem no final de semana da rodada? Tem os 4 paulistas de novo em campo pelo Brasileirão. São Paulo recebe a Chapecoense, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, o Corinthians vai até Salvador enfrentar o Vitória e o Santos enfrenta o Fluminense. Muito bem, William Douglas, estou te esperando segunda-feira com os detalhes aí da rodada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana para você. Obrigado.